Bom dia, minha turminha amada. Olha a tia Rosângela aqui de novo, né? Hoje, com a nossa aula de quarta-feira, do dia 6 de maio. Espero que vocês todos estejam bem. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, né? Para que a gente possa ter esse nosso momento de estudos com muito amor e muito carinho, tá bom? Então, nesse primeiro momento, queridos, nós iremos organizar o nosso material de estudos, como todo dia, tá bom? Então, vocês já vão para o cantinho de estudo de vocês. Vocês peguem o livro de ciências, que nós iremos usar hoje, e o livro de história, tá bom? Nós vamos precisar desses dois livros para a aula de hoje. E também, claro, o nosso companheiro, nosso estojo, tá bom? Agora, vocês vão apertar aí o pause, vão pausar o vídeo e vão se organizar. Quando vocês estiverem sentados na mesinha de estudo com o material de vocês, vocês apertam play para que o vídeo possa continuar. Eu vou aguardar enquanto vocês se organizam, tá bom? E aí, já se organizaram? Já tá tudo prontinho? Então pronto, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos começar com a nossa agenda e logo após a aula de ciência, tá bom? Muito bem, agora que vocês já pegaram todo o material que nós iremos precisar, nós vamos para a nossa agenda de hoje. Agenda do dia 6 de maio de 2020, quarta-feira. Nós vamos trabalhar o componente curricular de ciências com objeto de conhecimento, calendário em diferentes culturas. Páginas 69 a 75. E iremos trabalhar também com o componente curricular de história, com objeto de conhecimento, primeiros contatos com os indígenas e cultura indígena. Só que esse componente curricular, nós só iremos fazer a correção das atividades propostas na aula de segunda-feira, que foi as páginas 75, 76 e 80 a 83. Então, vamos lá? Vamos dar início aí? Peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 69. Abriram? Muito bem. Na página 69, vocês vão encontrar o objeto de conhecimento, calendários em diferentes culturas. Primeiro, o que são calendários? Calendário, meu amor, é um sistema de medidas que, baseado em movimento dos astros, divide o tempo em anos, meses e dias. São um sistema de medidas usados para nós sabermos quando se completa um ano, quando se completa um mês, quando se completa dias. E existem diferentes calendários, não só existe o que nós usamos não, e é isso que vocês vão ver agora. Só que para criar esses calendários, são levados em consideração 3 ciclos. O dia solar, que é o tempo em que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu, ou seja, o Sol nasceu, ele se pôs, ele nasceu de novo. Completou-se um dia solar. O mês lunar é o tempo de um ciclo inteiro das faces da Lua. Vocês sabem que a Lua passa por 4 faces. Quarto crescente, Lua cheia, quarto migrante e Lua nova. Então, quando ela passa por todas essas faces, se completa um mês lunar. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua, para ordenar o tempo dos meses. O calendário que nós usamos hoje, ele foi influenciado por essa medida lunar, e por isso nossos meses têm em torno de 30 dias, para se manterem perto desse ciclo, porque o ciclo lunar dura de 29 dias e meio, cerca de 29 dias e meio. O ano solar
é o tempo entre dois inícios de uma mesma estação. Por exemplo, o tempo entre o início desse verão e o próximo que virá, né? Quando, né, a Terra gira, faz o giro completo em torno do Sol. Esse ano solar leva o mesmo tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com essas medidas, nós podemos definir com precisão o início das estações climáticas. Vamos para a página 70. Pronto, mudaram a página? Pois vamos lá. Na página 70, vocês vão encontrar os calendários antigos. Nós vamos começar por esse calendário aí, o calendário babilônico. Porque o uso da medida do tempo não é coisa nova, não. Não surgiu há pouco tempo, não. Surgiu há muito, mas muito tempos atrás, viu? O calendário babilônio, dos babilônicos, né, que era um povo que habitava o Oriente Médio há quase 2000 anos, era dividido entre 12 meses de 30 dias. E ele durava cerca de 354 dias numa organização próxima ao nosso atual. Observe, ele era dividido em 12 meses, o nosso também é dividido em 12 meses. A diferença, uma das diferenças, né, é que o ano dele só tem 354 dias e que os 12 meses, todos eles só tinham 30 dias. O nosso calendário, nós temos meses de 31 e 30 dias e meses de 28 e 29 dias, no caso de fevereiro. E o nosso ano completo tem 365 dias, né? Então, é essa a diferença do babilônico para o nosso. Próximo calendário que nós vamos estudar é o calendário solar egípcio. No Egito antigo, por volta de 5.000 anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês, para formar 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. Ou seja, esse calendário egípcio, ele também tinha 12 meses. Cada mês tinha 30 dias. E ele era dividido em semanas. E as semanas, cada semana deles tinham 10 dias. Vamos para o nosso. O nosso calendário é dividido em 12 meses. Como eu já falei, tem meses de 30 dias, meses com 31 dias. E fevereiro que pode ter 28 ou 29 dias. E as nossas semanas só são compostas por 7 dias, ok? Vamos para o nosso próximo calendário, o juliano. Os romanos, de pouco mais de 2.000 anos atrás, eles tinham um calendário confuso, com 10 meses lunares, que não tinham a mesma medida em todos os lugares de domínio romano. Cada lugar media os meses de seu jeito. Quer dizer que em Roma, naquela época, os romanos faziam assim. Uma cidade, o importante era o calendário ter 12 meses. A quantidade de dias, quem determinava era o lugar. Eu moro em tal lugar, aqui o mês tem 30 dias. Eu moro no outro lugar, aqui o mês só tem 28 dias. E assim era, quem determinava a quantidade de dias dos meses eram os habitantes das cidades. Assim, era meio confuso, né, esse calendário, até que Júlio César, né, pediu a um astrônomo para organizar um calendário solar para os romanos. Esse calendário
ficou com 12 meses, com 365 dias e uma disposição bem próxima daquele que nós já usamos hoje em dia, o nosso calendário. Ficou um pouco mais parecido. O calendário gregoriano, gente, esse aí é o calendário que nós usamos. É aquele calendário que eu tô todo tempo falando. Olha, igual parece com o nosso, parece com o nosso. É o gregoriano, viu? Ele foi criado a partir do sistema juliano, do calendário anterior. Né? Ele era considerado mais preciso na época, o juliano, até que, durante a Idade Média, em aproximadamente 1267, um monge inglês, Roger Bacon, descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano assumia. Pode-se até parecer pouco, mas a descoberta de 11 minutos a mais, sendo acumulado por mais de 1.200 anos, queria dizer que o mundo medieval estava celebrando suas festas religiosas completamente errado. Só que esse astrônomo ele foi preso por sua descoberta, por ser considerado uma afronta às autoridades da Igreja Católica, que naquele período eles tinham grande poder, mandava até mais do que o rei. Só depois de 3 séculos depois dessa descoberta, que em 1582, o Papa Gregório XIII permitiu que se tocasse novamente nesse assunto. Ele reuniu uma comitiva para ajustar a contagem do tempo, para se desfazer o erro acumulado. Naquele ano, o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que o ano solar. Atualmente, esse é o calendário que a maioria dos países do mundo adota. É o gregoriano e é o calendário que nós brasileiros também adotamos. O ano bissexto. Vamos lá. O termo bissexto vem da Roma Antiga, né? Do calendário juliano acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos, normalmente no mês de fevereiro. O nome extra era chamado de bissexto, ante calendas martili, que significa bissexto ano antes do início de março. Com o tempo, passou-se a chamar o ano em que esse dia aparecia de bissexto. Mas ano bissexto, gente, é o seguinte: nosso planeta leva aproximadamente 365 dias e 6 horas para fazer um movimento completo. Essas 6 horas, elas vão ficando acumuladas. 6 num ano, mais 6 do outro ano, faz 12 horas. Mais 6 de um próximo ano, 18 horas. Com mais 6, 24 horas. E nós sabemos que 24 horas corresponde a um dia. Então, a cada 4 anos se acumula um dia. E o mês de fevereiro passa de 28 para 29 dias. Os calendários da atualidade, que são usados atualmente. Nós vimos o gregoriano, que a maioria dos países adota, inclusive o Brasil, né? Nós vimos, já na China, se utiliza 2 calendários, o gregoriano e o calendário tradicional chinês. O gregoriano, eles utilizam quando eles vão fazer as atividades civis, negócios e relações internacionais. O tradicional chinês, eles utilizam nas festas e tradições chinesas, em ciclo de 60 anos. Já nos países de tradição islâmica, eles utilizam 2 calendários também, o gregoriano e o Hijra.
né? Higira, que significa migração em árabe, né? Ele é o calendário que eles utilizam para as suas festas, né? Também. O gregoriano, eles utilizam para as atividades civis existentes, e o Higira, né? Eles utilizam para lembrar, né, a migração para a cidade de Meca, para Medina. Então, são dois também calendários que eles utilizam. Os astecas, calendário asteca. Os astecas eles contavam o tempo de duas formas, com um calendário comum de 365 dias e um outro de 260 dias. Eles tinham dois calendários que organizavam os ciclos diários de uma forma espiritual. Esse calendário, né, era composto por 20 símbolos e 13 números que formam 260 combinações diferentes de dias. Essa divisão era usada para saber como eles dividiriam seus rituais, dividiriam seus rituais diários para com seus deuses e com que filosofia iriam encarar cada dia, com a intenção de manter o equilíbrio do mundo. E aí nós estamos encerrando, né, nossa aula sobre os diferentes calendários. Agora vamos para o desafio. Eu proponho a vocês que vocês realizem a atividade agora da página 74. Vocês vão pausar o vídeo e vão responder essa página. Quando vocês terminarem de responder essa página, vocês vão voltar para o vídeo, vão apertar o play para que a gente possa juntamente fazer a correção. Vamos lá? Pronto! Já voltaram, né? Então já fizeram a atividade. Vamos ver se vocês acertaram. Na primeira questão, eu peço para vocês completar a frase corretamente. E aí eu vou iniciar a minha resposta com: calendário é um sistema de medidas que baseado nos movimentos dos astros. Divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para tomar a forma atual. Vamos para a nossa segunda questão? E acertaram tudinho? Oba! Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede para enumerar corretamente. O número 1 está dia solar, o 2 está mês solar e o 3 está ano solar. Vamos lá? Vamos associar corretamente. Tempo de um ciclo inteiro das faces da Lua. O que é? Mês lunar. Acertou quem colocou o 2. Parabéns! Tempo entre dois inícios de uma mesma estação, como por exemplo o tempo entre o início desse verão e o próximo que virá. Muito bem, ano solar, número 3. Tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no Sol. Só resta um, não é? Quem é? Dia solar. Parabéns! Vamos dar continuidade à nossa correção. Vamos para a terceira questão. Ele pede para nós nomear corretamente com o nome dos calendários. No A ele fala o seguinte: qual é o calendário que tinha 12 meses e 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras,
que não pertencia a nenhum mês. Qual era o calendário? Calendário solar egípcio. Muito bem. Na letra B, ele pede calendário que tem 12 meses, com 365 dias e que tem uma disposição bem próxima da que usamos hoje em dia. Qual é esse calendário? Vamos ver se vocês acertaram. Calendário juliano. Muito bem, turminha. Parabéns. Coloca aí a data, coloca a palavra corrigido para saber que essa página já foi corrigida, tá bom? Muito bem, nós terminamos agora de fazer a correção da página 74. Agora, eu vou explicar para vocês a página 75 do livro de ciências, a atividade que vocês irão fazer após a aula. Essa atividade é considerada como se fosse a atividade de casa. A 74 foi como se fosse a atividade de sala e a 75 é a atividade de casa, tá bom? Então, abram um livro de vocês na página 75. Mais uma vez, pausa o vídeo, abra o livro, depois aperta o play para a gente dar continuidade. Pronto? Todos abriram o livro? Muito bem. Na página 75, vocês têm a quarta questão que ele pede para vocês marcarem a alternativa correta em relação à adoção dos calendários gregorianos. Então, vocês vão ter que voltar no texto, ler a parte que fala dos calendários gregorianos e descobrir qual é a alternativa que está correta. Na quinta questão, vocês vão explicar como é que se dá a contagem do tempo lá na China. No nosso texto tem. Lembram? Pois muito bem. Se não lembra, volta de novo, lê o texto e encontra a resposta. A quinta questão, ela é uma resposta pessoal. Ela diz assim: o que você pensa a respeito da contagem do tempo? Você considera que existe uma única maneira de contar os dias? Aí você vai dizer qual é a sua opinião em relação a isso. E a sétima questão, dos calendários estudados, faça um breve resumo daquele que você mais gostou. Nós estudamos o gregoriano, nós estudamos o calendário egípcio, o calendário juliano, né? Então, vocês vão dizer quais desses calendários vocês gostaram mais e por que vocês gostaram, tá bom? Essa é a nossa atividade de casa de ciências. Agora, nós vamos dar início à nossa aula de história, que é a correção da atividade das páginas de segunda-feira. Vocês lembram que eu passei umas atividades de casa, de história para segunda-feira? Pois muito bem, vocês agora vão pegar o livro, fechou o livro de ciências, pegou o de história, para que a gente possa dar início à nossa aula de história, tá bom? Bem, meus amores, agora nós vamos dar início à correção da atividade de história da página 75, ok? Peguem o livro de história, abram na página 75 e vamos começar. A primeira questão fala o seguinte: complete as frases a seguir com as palavras destacadas de maneira que fiquem com sentidos. Então, vocês têm as frases, têm as lacunas, tem um quadrinho verde aí com as palavras para serem colocadas nessa frase. Então, vamos começar. Ela diz o seguinte: os, a primeira palavra é indígenas, que vivem hoje no Brasil, originaram-se dos povos caçadores, que ocuparam todo o continente há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes modos de uso da natureza e de se relacionar com ela, além de formas diversas das pessoas conviverem entre si.
Estas são a sequência correta das palavras para serem colocadas na primeira questão. Espero que vocês tenham acertado essa questão. E vamos para a próxima questão. A segunda questão, ele fala: indique as informações que a carta de caminho traz sobre A. Os povos que habitavam o território. Eu coloquei essa. A cor da pele era avermelhada, tinham um nariz bem feito, andavam nus, tinha a parte do inferior do lábio furada e enfeitada com ossos. Mas vocês podem ter colocado a resposta que pesquisaram no livro ou com as próprias palavras de vocês. Não tem problema, só não pode colocar algo que não tem nada a ver com as características dos povos indígenas quando os portugueses aqui chegaram, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B fala: as descrições da nova terra. Eu coloquei o seguinte, que tinha muita água, era bonita, tinha bom clima, mas aí vocês podem colocar o que é que vocês acham que os portugueses descreveram sobre as terras brasileiras quando aqui chegaram com as palavras de vocês. Essa resposta é apenas uma sugestão, tá bom? A terceira questão, meus amores, da página 75, ela é pessoal, por isso eu não vou colocar a resposta aqui para vocês, porque vocês vão ter, ela pede para vocês conversarem com a sua turma. Nós não estamos nos encontrando, nós não estamos em contato. Então, vocês vão conversar com quem? Com o papai, com a mamãe ou com o responsável de vocês sobre como era a vida dos indígenas antes da chegada dos portugueses e como ela ficou depois da chegada dos portugueses. E aí vocês anotam aí nessa terceira questão a conclusão que vocês chegaram, tá bom? Espero que vocês consigam realizar essa atividade. Agora nós vamos para as atividades da página 76. Na página 76, a quarta questão pede o seguinte: ele pede que vocês marquem, leia as informações e marcar a alternativa correta. Ele vai dar 4 informações. E aí você vai ter que descobrir quais são as corretas e quais são as falsas. Na primeira frase, ele diz que na chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico. É verdade, essa frase está correta. Então, a primeira está correta. Vamos para a segunda frase. Antes da chegada dos portugueses, ninguém habitava as terras brasileiras. Não tinha ninguém aqui quando os portugueses chegaram? Tinha os indígenas, não tinha? Então, essa frase está errada. Terceira, os caraíbas eram da região da Amazônia? E, tia, não tem no texto. Realmente, nesse texto não tem não. Mas se vocês lembrarem que nós estudamos os primeiros habitantes do Brasil lá na página 53, vocês vão encontrar essa resposta. Tá lá explicando que o Tupi é da região do litoral, os Araque da Amazônia, o Jeio e o Tapuíba da região do Planalto Central, os Caraíbas da Amazônia. Então, essa terceira está correta. Então, nós já temos a primeira e a terceira correta. Vamos ver a quarta. A quarta diz que os tupis guaranis e o macro-G pertenciam à região do Planalto Central. Também está lá na resposta na página 53. Ele vai dizer que o G realmente é do Planalto Central. Porém, o tupi, né, que ele fala aqui, não pertence ao Planalto Central. Eles eram da região litoral. Então, essa quarta está errada, ok? Então, a resposta correta é afirmativas 1 e 3 estão corretas. É a que vocês irão marcar nessa questão. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, ele pede para você fazer a correspondência, relacionar a segunda coluna
de acordo com a primeira. Eu vou ler a segunda coluna para vocês identificarem qual é a primeira parte desta frase. Na primeira frase da segunda coluna tem parte do espaço dos indígenas. Qual era? A natureza faz, é a letra C. A frase completa fica: a natureza faz parte do espaço dos indígenas. Segunda frase: muitas reservas indígenas. É a letra E, que fala que atualmente existem muitas reservas indígenas. Próxima frase: os indígenas podem viver? Letra G. Nas reservas indígenas, apenas os indígenas podem viver. Próxima frase: os indígenas mantêm sua forma de viver. Letra B. É nas matas e florestas que os indígenas podem manter sua forma de viver. Próxima: para garantir sua forma de viver. Letra F. Para garantir sua forma de viver, né? As reservas indígenas são para garantir sua forma de viver. Próxima frase: manter suas tradições e cultura. É a letra A. Os indígenas precisam das matas e florestas para manter suas tradições e sua cultura. E por último, né, do que está em volta da aldeia, é a letra D. Né? O indígena precisa do que está em volta da aldeia. Bem, eu espero que vocês tenham acertado mais essa questão, tá bom? Agora nós iremos para a próxima página, que é a página 80. Na página 80, na primeira questão, ele pergunta: quais são as pessoas líderes das tribos? Vamos lá? Na letra A, são o pajé e o cacique. Na letra B, como os indígenas preservam a natureza, retirando somente o necessário para sua sobrevivência. Na letra C, os indígenas fazem seus objetos usando as matérias-primas da natureza. Liste 3 objetos. Eu listei 3 ou mais aí, mas vocês podem ter colocado outros, né? Obrigatoriamente colocar os mesmos que eu coloquei. Vocês podem ter conhecimentos de outro, viu? Eu coloquei canoa, arco e flecha, ocas, cestos e etc. Na letra D, como são chamadas as crianças das tribos? Elas são chamadas de curumins. Na letra E, as mulheres das tribos são responsáveis pelo quê? Eu coloquei que elas são responsáveis pela comida, para cuidar das crianças, pela colheita e pelo plantio dos seus alimentos, né? Eu coloquei o que está lá no capítulo, lá da página, né, da página 53 que eu falei para vocês. Que estudando essa parte, vocês vão encontrar isso aí também, ok? Bem, espero que vocês também tenham acertado essas questões. A segunda questão da página 80, meu amor, também ela é pessoal, certo? Vocês vão observar essa imagem aí abaixo e vão relacionar as transformações na cultura indígena decorrente do contato com a colonização. Vocês estão vendo aí o que é que os indígenas estão fazendo? Será que eles faziam isso antes dos portugueses aqui chegaram? Então, como era a vida deles antes? Então, e o que nessa imagem eles estão dizendo que mudou? Então, é isso que vocês vão registrar aí, a opinião de vocês, tá bom? Agora, nós iremos para a nossa próxima página, que é a página 81, que nós iremos fazer. Página 81, terceira questão. Na página 81, nós temos que marcar e completar as frases com a resposta correta. Ele diz aí na letra A: nas ocas viviam muitas, poucas ou novas famílias.
acertou. Quem escreveu? Muitas famílias, né? Na letra B, os indígenas se organizavam em grupos, tribos ou equipes. Acertou. Quem colocou ou tribos, né? Acertou quem colocou tribos. Na letra C, ele pergunta: as tribos se dividiam em ocas, moradias, aldeias ou tabas? Acertou quem botou aldeias ou tabas. Na letra D, existia em cada aldeia. O que é que existia em cada aldeia? Um instrutor, um chefe ou um professor? Um chefe, é claro. Essa daí eu sei que vocês acertaram de primeira. Na letra E, o chefe da aldeia deveria ser escolhido entre os homens, jovens ou homens mais velhos. Com certeza, homens mais velhos da tribo. Olha aí como foi fácil a gente responder a essa questão, não é? Então, eu espero que vocês também tenham acertado e não tenham errado quase nada dessa questão, né? Por isso, nós vamos agora passar para a nossa próxima página para fazermos a próxima correção. Na página 82, a quinta questão a resposta ela é pessoal, porque ela é uma pesquisa. Então, a tia não vai poder fazer essa correção aqui com vocês. Vocês vão pesquisar em livros ou na internet sobre as religiões afro-indígenas e citar aqui algumas características que vocês encontraram, tá bom? Na sexta questão, vocês irão ler as afirmações e escrever C, se você concorda, e NC, se você não concorda, tá bom? Vamos lá. A primeira frase diz o seguinte: o curandeiro conhece diversos rituais, assim como o poder de cura de ervas e plantas. Eu concordo, realmente, o curandeiro da tribo é o líder espiritual, ele que tem o conhecimento das plantas medicinais. Então, é um C, concordo. Próximo. Nenhum indígena acredita que o pajé tem poderes. Não concordo. Porque se ele é o líder espiritual deles, com certeza ele tem poderes para os indígenas, né? Terceira. Nas tribos brasileiras, os indígenas acreditam que a natureza é algo vivo? Sim, com certeza eu concordo com essa resposta. Essa frase. Para os indígenas, tudo que está na natureza tem vida. A religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato? Não concordo. Claro que não. Está ligada à natureza. Porque tudo que eles acreditavam eram deuses tirados da natureza. E a última frase: nas aldeias existiam 2 líderes, o pajé e o cacique? Com certeza. Essa está mais do que correta, eu concordo plenamente. Então, agora nós iremos fazer a correção da página 83. Espero que vocês tenham acertado todas as nossas perguntas aqui colocadas, tá bom? E vamos fazer a correção da nossa última página de hoje de história, que é a página 83, tá bom? A 7ª questão. Vamos lá? Ele pediu para vocês pesquisar e escrever informações sobre como é que acontece o casamento indígena. Eu vou colocar aqui algumas sugestões, mas se você tiver feito sua pesquisa, tiver feito outras respostas, não se preocupem, a sua está valendo, viu? Então, o casamento, eu coloquei que os rapazes não se casam logo, a moça sim. O rito do casamento indígena pode ser combinado quando os noivos ainda são crianças, né? Os pais combinam, eles desde criança eles já são prometidos para se casar. Letra B. A respeito da alimentação indígena, eu coloquei que o peixe, a banana, a mandioca e o milho são fontes de alimentação dos indígenas. Na maioria das tribos, eles se alimentam basicamente com isso. E na letra C, como é que viviam as crianças indígenas? Informações, né? Eu coloquei o seguinte, que elas vivem integradas à natureza, são muito respeitosas e elas convivem com os animais de estimação, cachorro, macaco, arara, coati,
né? Então, elas vivem em harmonia com a natureza, são livres na natureza. A oitava questão, meus amores, ela é pessoal, né? Uma pesquisa. Vocês vão realizar uma pesquisa sobre a carta de Pero Vaz de Caminha e depois escolha um trecho e escreva nas linhas abaixo. Lembrando, não vale o trecho que tem no livro didático de vocês. Vocês têm que escrever um outro texto que não está no livro, ok? Então, espero que vocês tenham feito todas as correções. Se não deu tempo de fazer a correção, para o vídeo na página, faz a correção, depois dá continuidade ao vídeo, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa correção de história. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Nós fizemos, né? Tivemos o conteúdo de ciência e fizemos a nossa correção da atividade de história. E na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, a gente vai se adaptando, melhorando cada vez mais as nossas aulas. Lembrando, estou com saudade de vocês, sei que vocês também estão com saudade de mim, tá bom? Então, vocês mandam aí um beijinho para mim lá no grupo, tá bom? Diz assim, ó tia, tô assistindo as tuas aulas, tá bom? Eu criei esse canal especialmente para vocês. Eu criei esse canal, turminha, especialmente para estar mais em contato com vocês, para que vocês possam esclarecer as dúvidas de vocês. Caso alguma atividade vocês não consigam realizá-las ou tenham dúvida de algum conteúdo, coloca no grupo. Tia, explica isso aqui para mim de novo, que na hora de eu fazer as correções da atividade, eu aproveito esse momento para a gente tirar as nossas dúvidas, tá bom? Um beijo, um abraço bem gostoso e até a aula. Próxima aula nós estaremos mais vezes aqui. Conto com vocês, tá, turminha? Beijos!